Oi, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Vamos mais uma aula de matemática. Nós terminarmos o módulo 2, tá certo? E vocês vão ver lá na página 136 que vai falar sobre comparação. Eu vou dar aqui uns exemplos, né? E depois eu dou a continuidade no livro explicando a atividade, tá bom, gente? Ó, no caso aqui, a gente vai trabalhar o sinal maior que, o sinal menor que, igual. E também o antecessor e o sucessor. Aqui, quando eu uso esse símbolo, ele vai representar maior que. No caso aqui, ó, eu tenho o número 315 e ao lado tem o 300. Então, se o 315 é maior que 300, eu vou usar esse sinal que se chama maior que. O menor que, aqui eu tenho 245 e à frente eu tenho 250. Eu vou usar o contrário, eu vou colocar o sinal menor que ao contrário, certo? E aqui igual. Aqui eu tenho o número 632 e na verdade eu posso decompor ele assim, na mesma forma que eu já ensinei a vocês, ó, 600 mais 30 mais 2, que ele dá igual a 632. Então ele é igual. Eu posso até usar o sinalzinho de igual aqui, ó. Certo? Aqui eu vou dar outro exemplo de maior que. Digamos que a gente use na casa do milhar, ou milhões, né? Aqui tem 1285 e aqui tem 1234. Quem vai ser o maior? Esse, 1285. Abaixo eu tenho 109 e ao lado eu tenho 98. Então, 109 ele vai ser maior que. E aqui vem o menor que. Aqui eu tenho 1932, mas ao lado eu tenho 1465. O 1465 ele é menor, então eu vou usar o sinal o contrário. Aqui eu tenho 105 e aqui ao lado 185. Então, o menor vai ser o 105. E aqui veja agora aqui igual, aqui em cima, eu coloquei 386, que ele vai dar igual a 300 mais 80 e mais o 6. Que eu somando vai dar esse aqui, o mesmo valor. E aqui 82. Eu faço 80 mais 2 é igual a 82. Ou eu posso dizer 82 é igual a 82, 386 é igual a 386. Só repetindo a numeração. E agora eu venho falar sobre o número sucessor. Quando eu digo sucessor, é o número que vem seguido do outro. Por exemplo, 685, o que vem seguido? 686, 687 e assim por diante. Aqui, 1248, o que é o sucessor? 1249, 1250 e assim segue. E o antecessor é o que vem, como, gente? Antes. Por exemplo, 893, claro que o número que vem antes é o 891, 892 e aqui 756. Aí o que vem anteriormente é 754, 755. E como eu posso usar esse número na casa do milhar, né? Aqui, ó, esse número aqui, 1825. Novamente lembrando a vocês que vocês vão usar aqui, o número 5 vai ser a unidade, o 2 vai ser a dezena, o 8 a centena e o 1 milhar, certo? Então eu leio como 1825. Isso aqui só para vocês lembrar da aula passada, tá bom, gente? Agora a tia Miss vai dar continuidade do livro explicando a atividade para vocês, tá? Então, galerinha, na página 136, vamos observar o que está dizendo aqui, certo? Observe a seguinte sequência numérica. Vocês estão vendo aí vários números, começando por 1207. Aí tá ensinando aí mais um, 1208, mais um, 1209 e assim fica na sequência. Note que o número 1209 vem antes do 1213, assim dizemos que 1209 é menor do que 1213, onde você vai usar o sinalzinho de menor.
E o do outro lado, o 1214 vem depois do 1208, assim dizemos que 1214 é maior do que 1208. Então, vem aqui para a atividade número 1. De acordo com a sequência acima, compare os números colocando o símbolo menor que ou maior que entre eles. Aí tem aí as letras A, B, C, D, E, F. Vocês colocam o sinalzinho que está pedindo. 2. Efetue os cálculos mentalmente. Depois compare os números colocando o símbolo menor que, maior que. Desculpa, gente. Maior que ou igual entre eles. Da mesma forma que a tia explicou. Aí tem as letras A, B, C, D e E. Na página 137, resolva o que se pede. A. Utilizando algarismos, escreva o número representado em cada um dos ábacos. Vocês vão entender aí a letra A, B e C, da maneira que a tia explicou. Vocês vão colocar o número que vocês estão vendo aí de acordo com as argolazinhas, né, as cores. Vocês contam e representam aí com a numeração. B. Escreva 3 números maiores do que o representado no ábaco A, menores do que o representado no ábaco B. Você vai botar um número que seja menor e o outro que está pedindo que seja maior. C. Escreva o sucessor e o antecessor do número representado no ábaco C. O número que você descobrir no ábaco C, você vai botar o número que vai ser o sucessor e o que é o antecessor. 4. Escreva os números a seguir em ordem crescente. A ordem crescente é quando nós damos continuidade. Começando o número e ali eu continuo esse número até 5. Escreva os números a seguir em ordem decrescente. Decrescente é quando eu vou como se eu estivesse descendo uma escadinha, certo? Eu estou lá em cima e vou descendo os batentezinhos, os degraus, aí eu vou contando. Vocês observam e colocam os números na linhazinha que está pedindo. Aí na página 138, represente com algarismo a quantia em reais de cada pessoa. Vocês estão vendo aí o que Daniel tem e o que Marcela tem. Vocês vão contar e colocar aí os reais que eles têm. Qual dessas pessoas possui a maior quantidade, a menor quantidade? Número 7. Complete os itens com os números das fichas de maneira que as sentenças se tornem verdadeiras. Vocês estão vendo 2.312, 1.199, 401, 910, 1.820. Vocês estão na letra A, B, C, D, E, F. Vocês estão vendo representando com maior que e menor que. Vocês vão descobrir esse número que fica próximo a eles e vocês botam aí. Na página 139, número 8, Bruno e seus amigos compraram ingresso para o show de uma banda de rock. Os ingressos foram vendidos com numeração em ordem crescente. Veja no quadro ao lado o número do ingresso de cada um deles. Vocês estão vendo o nome de cada um e o número de ingresso. A. Quem comprou o ingresso primeiro? B. Quem comprou o ingresso por último? C. 2 dos amigos compraram os ingressos logo em seguida, ou seja, o número do ingresso de um é o sucessor do número do ingresso do outro. Quem são eles? Você vai botar o nome deles. 9. Utilizando os números das fichas, complete a reta numérica. Vocês estão vendo novamente nos quadradinhos e aí vocês vão complementar os números que vocês acham que ficam ao meio desses números aí. Qual desses números são? Maiores do que 4.900, menores do que 5.000, maiores do que 4.600 e menores do que 5.200. Vamos para a página 140. Observe o violão e seu preço. Esse violão custa R$ 648. Podemos dizer que esse violão custa aproximadamente R$ 650, pois 648 está mais próximo de 650 do que de 640. Vocês olham aí esse tracinho. Agora determine o valor aproximado de cada um dos produtos. Vocês estão vendo um forno micro-ondas, uma cafeteira e um aparelho celular. Cada um está custando um preço, certo? Você vai colocar embaixo o preço aproximado.
Por exemplo, forno de micro-ondas, 434. Você vai ver qual é o preço mais aproximado desse daí, 434. Aí vem a cafeteira e o aparelho celular. Aí na letra B, escreva o nome dos produtos de acordo com o preço do maior para o menor. Certo? Você vai colocar o nome do aparelho aí, do maior para o menor. Página 141. Leia as dicas para descobrir qual é o número indicado. Aí tem dica 1, é o número maior do que 2.000 e menor do que 3.000. Dica 2, o algarismo das centenas é igual a terça parte de 6. Dica 3, o algarismo das dezenas é igual ao dobro do algarismo das centenas. E dica 4, o algarismo das unidades é igual ao sucessor de 8. Então, gente, tentem descobrir aí, tá? 12. Observe a senha de alguns clientes que aguardam atendimento em um banco. Cada um tem um nome, cada um tem um número. A. Qual é a senha de Antônio, Luciana? B. Seguindo a ordem crescente dos números, que cliente será atendido primeiro? Marque com o X. Você vai dizer se vai ser Luiz, Marta ou Antônio. C. Qual dos clientes será o último a ser atendido? Aí coloca o nomezinho dele, tá? Aí na página 142, gente, lembra da roleta da comparação, aquela que a tia, na aula passada, a tia fez essa brincadeira com vocês? Vocês podem dar continuidade, gente, com essa brincadeirinha aí, e aí você brinca, se diverte aí com quem está ensinando a vocês, tá? Então, gente, a nossa aula de matemática fica por aqui, certo? Aí a gente ainda tem outras atividades. E quando eu terminar essas atividades de matemática, é que a tia Miss vai passar o trabalho de matemática, viu? Vocês ficam aguardando, tá bom? E já já a tia Miss vai para a aula de ciências, tá, gente? Tchau, até já, viu? Então, meus amores, vamos aqui para a de ciências, na página 214 do capítulo 5. Vamos falar entender sobre a luz solar. E a gente vai terminar, gente, logo esse módulozinho, né? A última atividade que tem. Para na próxima semana a tia Miss passar o trabalho de vocês, tá? De ciências, viu? Então, vamos lá. Imaginar como seria o planeta Terra sem a presença da luz solar não é uma tarefa agradável. Basta fecharmos os olhos e pensarmos em toda a riqueza de plantas e animais que existe na Terra, nas belas paisagens de nosso planeta e nas pessoas com as quais gostamos de conviver. E em seguida imaginar que tudo isso de repente deixasse de existir. É melhor nem pensar. Na página 215 tem letra A, B e C. A. Qual é o nome da estrela que aparece nessa fotografia? Vocês observam e diz aí, tá? B. Comente a importância dessa estrela para a Terra. C. Essa estrela influencia as atividades que você realiza no cotidiano? Em caso afirmativo, cite uma dessas influências. Aí, se você disser sim, você vai dizer o que é, tá? Aí, vamos aqui para a página 216. A luz solar e a vida na Terra. Povos antigos, como os gregos, os romanos e os chineses, contavam história que tinham como personagem deuses, heróis e outros seres sobrenaturais para explicar fenômenos da natureza. Essas histórias são chamadas mitos. Veja a seguir um dos mitos que fazem parte da mitologia grega. Na mitologia grega, o Sol é representado por Hélio. De acordo com esse mito, Hélio circula a Terra com sua carruagem de Sol, atravessando o céu de leste a oeste durante o dia para levar luz e calor às pessoas. À noite, Hélio mergulha no oceano para banhar seus cavalos luminosos, enquanto brilha no céu sua irmã Selene, que representa a Lua. Gente, claro que jamais a gente pode acreditar nisso aqui, né? Número 1. De acordo com a mitologia grega, Hélio representa que acho do universo? Aí você observa e coloca a resposta aí mesmo no livro. 2. Qual é a importância de Hélio de acordo com a mitologia grega? 3. Você já imaginou como seria a Terra se o Sol não existisse? Gente, na página 217, o Sol é uma estrela essencial para a vida na Terra, pois ele fornece luz e calor
Sem o Sol, a Terra seria escura, fria e não teria as condições necessárias para a existência de vida. Ela é a estrela que fornece luz e calor à Terra. No capítulo anterior, estudamos a atmosfera, uma camada de ar que envolve a Terra. Essa camada funciona como filtro dos raios solares, evitando que cheguem em excesso à superfície terrestre. Além disso, a atmosfera ajuda a manter a temperatura do planeta por meio de um processo conhecido como efeito estufa natural. Veja uma situação na qual Manuel percebeu a importância da luz solar para as plantas. Manuel levou para sua mãe um vaso que estava há alguns dias no gramado do quintal de sua casa. Ao erguer o vaso, ele notou que a cor da grama embaixo dele estava mais clara do que a cor do restante do gramado. Em sua opinião, por que a grama embaixo do vaso ficou com a cor mais clara do que a cor restante do gramado? Página 218. A luz solar também é essencial para as plantas e outros seres vivos. É com a ajuda dela que as plantas produzem seu próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. É a luz do sol que transforma em energia para a planta, certo? Na situação apresentada na página anterior, a grama que estava embaixo do vaso não se desenvolveu adequadamente. Um dos motivos para que isso tenha ocorrido é que ela não recebeu luz solar diretamente como o restante do gramado por um certo tempo. A importância da luz solar para as plantas se reflete também nos demais seres vivos, pois muitos animais se alimentam delas e também servem de alimento para outros animais. As plantas precisam de luz solar para produzir seu próprio alimento e se desenvolver. Parte da energia da luz solar absorvida pelos seres vivos é perdida para o ambiente. Alguns animais se alimentam de plantas, com isso parte da energia proveniente da luz solar é transferida a esses animais. Alguns animais se alimentam de outros animais, com isso parte da energia proveniente da luz solar também chega até eles. As setas amarelas, gente, indicam a transferência de energia de um ser vivo a outro por meio da alimentação. Que na verdade essa energia é provavelmente da luz solar, certo? Que é fixada entre as plantas e transferida para os animais. Já as setas vermelhas representam a energia que é dissipada para o ambiente, principalmente sobre a forma do calor. Aí vocês observem aí, certo? E aqui está dizendo, né? O animal ele se alimenta de outros animais. Na página 219, aí vem a atividade. Veja na fotografia ao lado alimentos que comumente ingerimos em nossas refeições. Explique de que maneira a luz solar contribuiu para a produção desses alimentos. Aí tem assim, refeição de carne e salada. 2. Gabriela realizou o seguinte experimento em sua casa. A. Inicialmente ela colocou a mesma quantidade de água em 2 copos plásticos. Depois, Gabriela colocou um dos copos dentro de uma caixa coberta com filme de PVC. Essa caixa ficou no quintal de sua casa em um local que recebeu luz solar diretamente. Em seguida, ela colocou outro copo com água ao lado da caixa, onde também recebeu a luz solar diretamente. Após 15 minutos, Gabriela verificou que a temperatura da água que estava no copo dentro da caixa era maior do que a temperatura da água que estava no copo fora da caixa. Escreva em seu caderno porque a água que ficou dentro da caixa apresentou uma temperatura maior do que a água que ficou fora da caixa. A que fenômeno natural esse experimento está relacionado? Se vocês observar, gente, aqui ele vai estar relacionado ao efeito estufa natural, né? Mas é uma experiência bacana, gente. Vocês podem fazer essa experiência aí e vocês descobrem o resultado. Na página 220, a luz solar e os seres humanos. Além de ser essencial para a vida, a luz solar é utilizada pelos seres humanos em algumas situações do cotidiano, de forma direta e indireta. Veja alguns exemplos no esquema a seguir. A luz solar é essencial para o desenvolvimento das plantas. Ela pode ser utilizada para o aquecimento da água nos aquecedores solar. Nestes aparelhos existe placa que se aquece ao receber a luz solar.
aquecendo também a água que passa por elas, a água aquecida é armazenada em reservatório para que seja utilizada na residência em chuveiros e torneiras. A luz solar pode ser utilizada na geração de energia elétrica nos painéis fotovoltaicos. Esses painéis ficam expostos à luz solar e transformam a energia solar recebida em energia elétrica. A luz solar ajuda a secar as roupas nos varais, o vento também participa do processo de secagem. Na página 221, avião movido a energia solar. Leia a manchete. O avião movido a energia solar completa voo sobre o Pacífico. O médico suíço Bertrand de Picard, engenheiro suíço André Brocherg, usaram a criatividade e desenvolveram um avião inovador, o Solar Impulse 2. Esse avião é leve e possui em sua estrutura as chamadas células fotovoltaicas, que são capazes de captar e transformar a luz solar em energia elétrica. Apesar de ter capacidade de transportar apenas o piloto, esse projeto contribui com o avanço de novas tecnologias que utilizam a luz solar, um tipo de energia renovável. Comente sobre a importância do desenvolvimento de tecnologia que utilizam energia renovável como a luz solar. A página 222, os cuidados com a luz solar. Além de ser essencial para a vida na Terra, a luz solar é fundamental para a nossa saúde, pois ela está associada à produção da vitamina D, uma substância muito importante para o nosso corpo. Dessa forma, ficar exposta à luz solar por curtos intervalos de tempo e em horários adequados contribui para o bom funcionamento do corpo humano. No entanto, devemos ter alguns cuidados diários quando ficarmos expostos à luz solar. Devemos manter nosso corpo hidratado, bebendo bastante líquido. Importante passar protetor solar na pele sempre que ficar exposto ao sol. Na página 223, a exposição excessiva à luz solar e sem os cuidados necessários pode causar problemas de saúde, como a desidratação, queimadura, problema de visão, mal-estar e câncer de pele. Para proteger os olhos, devemos usar óculos escuros adequados e evitar olhar diretamente para o sol. Evitar a exposição de excesso à luz solar entre 10 horas da manhã e 4 da tarde. Devemos proteger a cabeça da luz do sol usando boné ou chapéu. Em dias de muito sol, devemos usar roupas leves e de cores claras. Verdade, temos que nos cuidar. Aí vem a página 224 sobre os cuidados com os olhos. Quando ficamos expostos à luz solar, na maioria das vezes, o primeiro cuidado que lembramos é com a pele. No entanto, também devemos proteger os olhos, pois o excesso de luz solar pode causar problema na visão. As estruturas internas dos olhos podem sofrer queimadura quando uma luz muito intensa entra nos olhos. Esse problema pode ser causado pela luz solar direta ou indireta. Ela é refletida por alguns objetos. Por isso, não devemos olhar diretamente para o sol, nem para objetos que estejam refletindo luz com brilho muito intenso. Para proteger os olhos da luz solar, podemos utilizar chapéus, bonés e óculos escuros. Os óculos escuros que não têm essa proteção podem ser prejudiciais aos olhos. Esses cuidados contribuem para prevenir lesões na retina e o desenvolvimento de doenças como a catarata. Além disso, devemos evitar ler e estudar em ambientes com pouca luminosidade, pois isso dificulta a leitura e nos faz forçar os olhos, causando cansaço. Aí vem na página 225, vem uma atividade. Em cada fotografia, escreva a letra da sentença que menciona para que a luz solar está sendo utilizada pelo ser humano em cada situação. Aí tem letra A, B, C e D. Aquecer ou preparar alimentos. Aí você vai olhar onde que é e você coloca a letrinha, certo? Na página 226, 2, Samuel vai para a praia, ajude a preparar sua mala, circulando todos os objetos necessários para ele se proteger da exposição solar. E a número 3, siga as setas partindo do quadro colorido em cada quadro e descubra 3 problemas de saúde que são causados pelo excesso de exposição do corpo à luz solar. Aí você coloca o nomezinho embaixo, certo? E aqui no que eu estudei, resumindo tudo o que vocês viram, né? Sobre o Sol, que já sabe que é uma estrela que contribui para manter a temperatura da Terra. A luz solar é importante para a nossa saúde, mas temos que ter cuidados.
sobre não ficarmos desidratados. A importância da luz solar, que ela reflete indiretamente nos seres humanos e nos animais que se alimentam de plantas. A luz do sol é essencial para vegetais produzirem seus próprios alimentos por meio da fotossíntese, né? Aí aqui, essa criança tá aí toda charmosa, né? Preparada para estar no sol. E na 228 é só ampliando saberes. Aí diz aqui, aqui, acolá e em todo lugar. É um livro também que tem um site aí que vocês podem entrar e encontrar e ler esses livrinhos, que é bem importante. E na página 229, complete as frases corretamente utilizando as palavras do quadro a seguir. Aí tem subterrânea, superfície, consumo, salgado, poluição, doce e agrotóxico. Você lê A, B e C e coloca uma dessas palavras para dar certo, que seja corretamente nas frases. 2. Observe a imagem ao lado. Aí tem a letra A, porque a atividade representa na fotografia permite que o pneu fique cheio. Por que será, gente? B. Converse com os colegas, mas já que não está perto do colega, conversa com quem estiver perto com você aí nas suas atividades e daí coloca a resposta. 230. A emissão de determinados poluentes na atmosfera intensifica o efeito estufa. Com isso, a temperatura média da Terra tem que ser elevada nos últimos anos, resultando no chamado aquecimento global. Esse aquecimento possui inúmeras consequências. Leia a manchete. Aquecimento global é o principal fator do declínio das abelhas, diz estudo. Sublinhe na manchete uma das consequências do aquecimento global. B. Cite uma atividade realizada pelo ser humano que contribui para o aquecimento global. Vou dar aqui só um exemplo, gente. Por exemplo, as queimadas nas áreas naturais, onde acontece queima, coisas domésticas que pode acontecer também, né? E na letra C, escreva a primeira letra de cada imagem, descubra o nome de 2 alimentos cujas plantas são polinizadas por abelhas. D. Como o desaparecimento das abelhas pode interferir na produção de alimentos para os seres humanos e outros animais? Faça uma pesquisa. Aí vocês podem até entrar aí e descobrir, gente. Na página 231. 4. Observe a imagem ao lado. A. Qual é o componente do ambiente presente no interior do cilindro? B. Por que a pessoa precisa carregar esse equipamento? C. Por que os peixes não precisam usar esse tipo de cilindro? Aí vem a número 5, observa a fotografia a seguir e assinala os cuidados que as crianças devem ter em relação ao sol. Aí tem 4 quadradinhos, você vai marcar só o que você acha corretamente, tá? Aí na 232, observe a cena ao lado e responda as questões. A. Qual é a importância da luz solar para a planta? B. Qual é a principal importância da luz solar para o animal? 7. Identifique a importância da luz solar em cada situação a seguir. Aí, você tá vendo aí esse animal aí, né? E você vai dizer a importância, qual é a importância da luz solar aí. E por aqui, pessoal, termina aqui, né, o módulo 2 da aula de ciência. E, na verdade, gente, ele ficou um pouco extenso as atividades, mas vocês podem fazer aos poucos, não tem problema não, tá? A importância é que nós terminamos aqui, para na próxima aula a tia Miss passar o trabalho de ciências de vocês, mas eu só vou passar o de ciência na outra aula, próxima semana, viu? Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, tá, gente? E por aqui, meus lindos, fica a saudade que é grande. Um beijo bem especial para vocês, tá? Até a próxima aula, queridos. Bye!